primeira porção semanal, ano de 5.783. Essa paraxá vai de Gênesis 1 a 6:8, Yeshayahu, Isaías 42:5 a 43:10 e Matitiahu, Mateus 1:1 a 2:23. Hoje quero falar um pouco do profeta que é chamado em hebraico, no hebraico obviamente original, Yeshayahu, que tem um significado desse nome de Yud-He Vav-He, salva. Em nossas Bíblias, em português, seu nome é Isaías. Ele profetizou em Judá entre os séculos 8 e 7 antes da chamada era cristã. Isaías escreveu o livro profético mais extenso da Bíblia. Apesar de ele ser um dos profetas mais conhecidos da Bíblia, nem todos já leram o seu livro. Poucos são os que já leram. Isaías era casado e tinha 2 filhos. Já na época do início da igreja de Mashiach, muito tempo depois, todos conheciam este profeta como profeta messiânico, por causa do modo claro e detalhado que Deus revelou a ele o Mashiach. E é exatamente de uma dessas profecias que nós falaremos hoje, só um pouquinho, claro. E é a profecia que chama o Mashiach de servo do Senhor. Veja em Isaías 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça às nações. O próprio Filho de Deus confirma ser sobre ele mesmo, é quem o profeta Isaías falou. Veja em Mateus 20:18. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará aos gentios o juízo. De Yeshua se tornar servo, é só você ler o que fala sobre ele, inclusive seus discípulos. Veja em Filipenses 2:55, e eu esqueci o versículo, mas deve ser o 56. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Yeshua HaMashiach, o qual, subsistindo em forma de Deus, na mesma natureza do Pai, não considerou ser igual ao Pai, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E o próprio Yeshua afirma que veio para servir. Veja em Mateus 20, de 26 a 28. Não será assim entre vós, antes qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. É uma coisa interessante para se falar, porque a própria profecia a respeito do Messias, falado por Deus por meio de Isaías, afirma que Yeshua é um servo, veio servir aqueles que ele quer salvar. E nós que somos salvos por ele, temos que imitá-lo, sermos servos também, para que sejamos iguais a ele, servos uns dos outros. Mas não é isso que temos visto na igreja.
As pessoas querem ter ascensão na igreja, querem ser chamados de grande na igreja, e isso não está imitando aqueles que eles dizem que estão servindo. Nós vemos escola de líder para juventude, escola de líder para casais, muita escola de líder, mas nós não vemos uma escola para servo. Aprender a servir, porque se queremos ser destaques no reino de Deus, antes temos que ser aqueles que servem. Essas são as palavras de Yeshua HaMashiach. Temos que ser servos uns dos outros. Inclusive, ministério é para servir e não ser servido. Dons espirituais é para servir, são ferramentas de Deus para nós servirmos aos irmãos e não a nós mesmos. Não é verdade? Então, isso é muito interessante, extremamente importante para que nós voltemos para as Escrituras. E quando a profecia diz que Deus colocaria o seu Espírito em seu servo, isso acontece publicamente quando Yeshua é batizado por Yohanan, e o Ruach HaKodesh desce sobre ele em forma corpórea de pomba. Vamos lá em Lucas 3, 21 a 22. Quando todo o povo fora batizado, tendo sido Yeshua também batizado, estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se do céu essa voz: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Tenho prazer, não é? Isso é muito bonito, não é verdade? Inclusive, Yeshua repete a profecia de Isaías, lá em Mateus, sobre ele, obviamente, lá em Mateus 12, 17 a 21, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem se ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Alguns dizem que essa profecia de Isaías está diretamente ligada a Israel, que o profeta está falando de Israel. Agora, minha pergunta é: em nome de quem os gentios estão sendo salvos, estão esperando? Em nome de Israel ou em nome de Yeshua? Pois é, então essa profecia não pode estar falando da nação de Israel, que é a nação santa, que é a nação de Deus, mas essa profecia está falando exatamente do Mashiach. E Deus, nessa profecia, continua dizendo em Isaías 42, 5, uma das coisas que eu acho bela também nessa profecia e que me chama muita atenção, porque eu acompanho os estudos aí do universo, a cosmologia, e isso é tremendo o que Deus vai falar aqui em Isaías 42, 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os desenrolou, e estendeu a terra e o que dela procede, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Você quer ver no original do livro de Isaías como está? Presta atenção. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os expandiu. Expandir é o quê? E estendeu a terra e o que dela procede, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu não sei se você sabe, ou se vocês sabem, que muitos livros e obras de divulgação sobre a cosmologia afirmam que o astrônomo americano Edwin Hubble descobriu que o universo está em expansão por volta de 1929. Há algumas dúvidas se foi ele, se não foi ele, mas isso não importa.
Porém, Deus, 700 anos antes de seu filho Yeshua vir à terra, já nos revela, por meio de seus profetas, que ele criou o que chamamos hoje universo e que ele o expande sozinho. A ciência está vendo se é uma matéria escura, o que é que faz o universo expandir, amém? E não sabe, mas nós já sabemos. Primeiro, já sabemos que o universo expande e não precisávamos nem gastar tanto dinheiro para descobrir. E segundo, nós já sabemos quem faz isso. Vamos ver lá em Isaías 44, 24. Assim diz o Senhor teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho expandiu os céus e espraiei a terra. Quem estava lá comigo? Ninguém. Ninguém. É Ele mesmo que fez. E a ciência agora, no ano de 2022, nesse século, é que está descobrindo essas coisas. E a palavra de Deus já revelava com clareza. Talvez um homem nem preste atenção nesse texto, porque talvez a igreja nem leia muito, né? Mas quando eu li a primeira vez esse texto, muito me espantou, porque Deus já estava ensinando que o universo estava em expansão. E a ciência está lutando para descobrir qual força que faz o universo se expandir. E Deus já está dizendo aqui, nos dando a resposta, que é Ele mesmo e Ele sozinho é que faz isso. Veja também Deus falando sobre esse assunto em Zacarias 12:1. A palavra do Senhor acerca de Israel, fala o Senhor, o que expandiu o céu e que lançou os alicerces da terra e que formou o espírito do homem dentro dele. Gente, isso é fantástico. Deus já está revelando uma coisa que o homem está descobrindo agora. Sabe como é que o homem descobriu isso? Por causa da onda das cores, né? Da luz. Porque o espectro, né, da luz, porque ela se expande. Então, se o universo está em expansão, a onda da luz vai expandindo. Consequentemente, ela vai mudando de cor, e o máximo eu acho que é vermelho, se não me engano, não é? Então, quanto mais expande, mais muda de cor, né? Ela pode sair clarinha lá da estrela, mas quando chega a nós, ela está tendendo para o vermelho. Não significa que ela chegou no vermelho, mas ela vai tendendo para o vermelho, porque vai havendo uma expansão da onda da luz. Amém? Então foi assim que eles descobriram que o universo está em expansão. Não é a galáxia que está se afastando de nós, mas é o universo que está se expandindo. É só você pegar uma bola de soprar e fazer 2 pontos assim, né? Aí quando você sopra, os pontos vão se afastar. Não são os pontos que estão se afastando, mas é a bola que está sendo inflada. Essa é a ideia da expansão do universo. Amém, gente? E Deus já está falando isso há muito tempo. E a ciência gastando fortunas, não é? O homem precisou de muito tempo, muita observação, muito dinheiro e tecnologia para descobrir uma coisa já revelada por Deus há mais de 5.000 anos, eu acredito, né? O universo está em expansão e é o próprio Criador que o faz assim. E isso está sob o controle dele, porque a ciência está com medo, gente. Sabe por quê? Porque a ciência está dizendo como é que o universo vai acabar. Tem várias teorias. Desde o universo vai esticando, 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 aí perde contato tudo, fica um vácuo frio. Aí vai criar um vácuo muito grande que vai engolir tudo. Tem várias teorias, né? Eu não sei bem todas elas, mas só tenho uma ideia. Mas eu quero dizer a você, fique em paz que isso não vai acontecer, porque a expansão é feita por Deus, pelo seu próprio controle, não é? Pelo próprio Criador. E quando a ciência cria teorias várias de como o universo acabará,
Deus também já nos revelou o que acontecerá, e está tudo sob o seu controle. Quer ver? Isaías 34:4. E todo o exército do céu se dissolverá, e o céu se enrolará. Porque tem cientista que acha que o universo vai expandir, igual uma borracha, e pô, vai estourar. E tem outros que acham que ele vai expandir e voltar. Não é igual um elástico. Você expande, solta, ele volta, não é? Deus está dizendo que vai fazer o quê? Enrolar de novo. Tudo sob a ordem dele, não é? E o céu se enrolará como um livro. Um livro porque era o rolo, né? Coisa tremenda isso, né, gente? Eu acho isso tremendo, cara. Como que a pessoa não vê isso? E o céu se enrolará como um livro, e todo o seu exército desvanecerá, como desvanece a folha da vide e da figueira. Veja isso em Hebreus 1, 10, 12. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces, e todos eles como roupa envelhecerão, e qual um manto os enrolarás, e como a roupa se muda, que Deus vai fazer, novos céus e novas terras. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Então Deus já está dizendo o que vai acontecer. Ele vai enrolar tudo de novo. Veja também 2 Pedro 3, de 7 a 10. Mas os céus e a terra de agora, esse que nós estamos vendo, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo. Porque Deus falou que não ia acabar mais o mundo com a água, mas vai acabar com o fogo. Sendo reservado para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Aqui cabe uma explicação. Deus está guardando isso que nós estamos vendo agora, para consumir no fogo. Olha o que ele está dizendo. Para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Porque os ímpios, eles não serão transformados. Então, a destruição de tudo isso será eles vão perceber, eles vão sentir, eles vão morrer assim. Amém? Na carne. Mas vós, amados, não ignorei uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Porém, é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como um grande estrondo. Gente, vai ser uma agonia para os ímpios, porque o universo vai explodir, as estrelas vão explodir, e vai haver estrondo no universo. E os elementos ardendo estrela vai explodir, buraco negro vai explodir, e a terra e as obras que nela há serão queimadas. Então, você imagina quem estiver na carne, como vai ser. Porém, nós que somos de Yeshua, não precisamos temer este processo que Deus vai executar, pois nós estaremos em uma nova natureza, e essa natureza terrena é que será consumida pelo fogo, não mais nos afetará. Deu para entender, gente? A nossa natureza já será outra. É igual você ver, se o anjo aparecer aqui, alguém der um tiro no anjo, mata o anjo? Se alguém botar fogo no anjo, queima o anjo? Por quê? A natureza dele é outra, não é a nossa natureza. As coisas nessa natureza não afetam ele. Ele pode afetar essa natureza, mas essa natureza não o afeta. Amém? Isso é fantástico. Então nós, que somos de Yeshua e permanecemos nele, já estaremos o quê? Com o corpo glorificado em outra natureza. A destruição dessa natureza não nos afeta mais, como o anjo não é afetado pela parede. Se o anjo quiser aparecer aqui, ele aparece, mas se eu quiser aparecer aqui, eu apareço? Não. Se eu quiser sair daqui lá, eu tenho que abrir a porta, porque a parede
não me permite passar porque eu estou nessa natureza. Deu para entender? Mas o anjo não está nem aí para a porta, nem parede, nem muralha, nem coisa nenhuma, porque a natureza aqui não afeta a natureza dele. Amém, meu irmão? Deu para entender? Então não precisa temer, porque quando Deus destruir tudo isso aqui, não afetará você mais, que é de Yeshua HaMashiach. Mas aqueles que são da carne, eles serão afetados, porque eles estarão na carne e sofrerão o juízo de Deus na face da terra. Deu para entender, meu irmão? É simples de entender, para a glória de Deus. Então, e para nós, Deus faz grandes promessas e nelas esperamos. Veja em 2 Pedro 3,13. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos o quê? Novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. E essa promessa de Deus, de novos céus e nova terra, nos foi feita por Deus há mais ou menos uns 2.700 anos atrás, em Isaías 65, 17 a 18. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Que maravilha, hein? Nem mais se recordarão, mas alegrai-vos e regozijai-vos perpetuamente no que eu crio. Olha, vai criar de novo céus e terra, só que agora com outra natureza, porque crio para Jerusalém motivo de exaltação e para o seu povo motivo de gozo. Onde a igreja vai estar? Em Jerusalém. Veja também Isaías 66, 22. Pois como os novos céus e a nova terra que hei de fazer durarão diante de mim para sempre, diz o Senhor, assim durará a vossa posteridade e o vosso nome. Então, assim como novos céus e nova terra durarão para sempre, não é verdade? Nós também duraremos para sempre diante de Deus. Inclusive, o nosso Deus é tão tremendo e misericordioso que nos mostra uma foto dessa realidade maravilhosa que ele fará, sua nova criação, em Apocalipse 21, versículo 1. Olha só, é uma foto. E vi um novo céu, foi João que viu, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra. Então isso aqui que você está vendo vai ser destruído. O buraco negro que a ciência está espantada com o tamanho dele, vai ser destruído. Tudo vai se desfazer e Deus vai enrolar o universo e queimar tudo e refazer novos céus e nova terra. E Deus levou João além do processo em que ele vai fazer tudo isso, já mostrando tudo feito. É uma foto, não é? E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono, que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Por isso termino com o que Yeshua falou, e acredito que você entenderá agora mais isso. Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então isso que eu estou vendo, esse universo, essa terra grandiosa, com grandes animais, pequenos animais, com vida, Marte, a Lua, tudo isso será consumido pelo fogo,
mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Por isso que eu digo que o mandamento de Deus nunca vai acabar, a palavra de Deus nunca vai acabar. Céus e terra acabarão, mas Deus vai fazer novos céus e nova terra, e a palavra dele estará lá. Mas todas essas coisas que nós vemos aqui serão queimadas e consumidas no fogo, inclusive os ímpios. Amém? Shabbat Shalom.